Saudações, meu nome é Ana e junto com minha equipe abordaremos hoje o tema critérios supletivos de competência. Os critérios supletivos de competência no processo penal é diferente comparado ao Código de Processo Civil. Vamos destrinchar um pouquinho o assunto? Em relação à fixação do foro na ação penal de iniciativa privada, a regra geral de fixação de foro não se aplica, porque, nesse caso, o interesse público é secundário e a infração penal não tem os mesmos efeitos que os crimes de ação pública incondicionada, ficando a critério do querelante a eleição do foro segundo o artigo 73 do CPP. Existem 3 critérios supletivos de competência. O primeiro deles é o domicílio ou residência do réu como foro subsidiário de competência. Isso ocorre quando não se sabe o local onde se consumou a infração penal e, por esse motivo, é utilizado como regra. Domicílio, no Código Civil, é o lugar onde a pessoa natural se instala com ânimos definitivo e permanente. E se a pessoa possuir vários domicílios onde igualmente fixe as suas atividades habituais, considerar-se-á domicílio qualquer um dos locais. E se a pessoa não possuir domicílio ou residência habitual, considerar-se-á seu domicílio o local onde ela foi encontrada. Diferentemente do domicílio, a residência é o local onde a pessoa habita, sem caráter de permanência ou regularidade. Observa-se que o Código de Processo Penal acabou por equiparar implicitamente os dois conceitos, devido à investigação criminal. E no artigo 72, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, diz que, se o réu tiver mais de uma residência, a competência afirmar-se-á pela prevenção. A melhor interpretação possível deste artigo é que o foro se fixa no lugar do domicílio e, na sua falta, o lugar da residência. E se resolverá pela prevenção quando houver um ou mais domicílios. A prevenção também é utilizada como foro subsidiário de pessoas sem residência ou domicílio, que são os casos dos andarilhos, sem-tetos, viajantes e desocupados, que não possuem residência fixa. E para solucionar esse conflito entre juízes que poderiam conhecer a ação, diz o parágrafo 2º do artigo 72 do CPP que será ignorado o fato do réu não ter residência, e o juízo competente para a ação será aquele que primeiro tomar conhecimento do fato. A fixação do foro na ação penal de iniciativa privada. No que tange à ação penal de iniciativa privada, a regra geral de fixação do foro, através do lugar de infração penal, não é aplicada, pois, nesse caso, o interesse público é secundário, de modo que a infração penal não tem os mesmos efeitos que os crimes de ação pública incondicionada. Logo, fica a critério do querelante a aceitação do foro, como aduz o artigo 73 do CPP. A distribuição. Quanto à distribuição, esta, na existência de 2 juízos competentes para o julgamento da matéria numa mesma circunscrição judiciária, a competência será definida por livre distribuição. Há, nesses casos, um processo seletivo determinado pela sorte. Não se pode substituir este processo seletivo por nenhum que implique juízo de valor, para que não haja o beneficiamento indevido de qualquer das partes envolvidas. Depois de falar sobre os critérios de distribuição de competência, agora vamos falar sobre os casos excepcionais na mudança de distribuição das competências. Ou seja, podem ocorrer, porém, alterações nos critérios da distribuição em casos excepcionais, como quando o juiz recebe, por conta da distribuição, mais processos do que deveria. Ou seja, esse caso excepcional versa sobre o sobrecarregamento do juiz por receber mais processos do que ele deveria receber. Para reparar essa situação, os processos que forem encaminhados futuramente para o cartório distribuidor serão encaminhados para outro juiz da mesma comarca, sem necessidade de sorteio. Ou seja, os processos serão encaminhados para algum juiz de outra comarca e não haverá necessidade de sorteio. E há ainda a distribuição por dependência, que se dá quando há ingresso de inovação conexa com o anterior e, portanto, será distribuída ao juízo competente sem necessidade de novo sorteio. E depois de falar sobre os casos excepcionais de mudança de distribuição,
vamos falar sobre o efeito da medida cautelar. A distribuição realizada para efeito de medida cautelar, qual seja a concessão de fiança ou declaração de prisão preventiva, prevenirá a ação penal. Essa modalidade de fixação de competência é aplicável nos seguintes casos: crimes ocorridos na divisa de uma ou mais jurisdição, que possuam seus limites incertos, ou quando seja incerto o local do crime, ou quando o crime atinge mais de uma jurisdição. Crimes continuados ou permanentes, cuja execução prolongada no tempo atinge mais de um território, de mais de uma jurisdição, quando o réu não possui domicílio certo, ou possui mais de uma residência, ou possui seu paradeiro desconhecido, ou quando não tenha sido firmada a competência no local da ação. Havendo mais de um juízo competente e não sendo possível a aplicação de critérios de desempate.